Olá, bem-vindos a mais uma aula. Agora que nós estamos com todas as aberturas prontas, nós vamos nessa aula ver como que a gente faz as portas e janelas. Na verdade, a gente vai começar a trabalhar com os caixilhos das portas e janelas. O plugin que a gente está trabalhando, que é o 1001, ele tem duas formas de criar, tanto os caixilhos das janelas quanto os caixilhos das portas. Então, eu vou começar com o caixilho da janela, mas antes de fazer isso, eu já sei porque eu já utilizei, e aí fica a dica para vocês, eu preciso criar uma face aqui dentro para eu poder trabalhar com os caixilhos. Então, para isso, eu primeiro vou novamente colocar o estilo de face como raio-x, tá? E aí, se vocês quiserem apagar a laje do térreo e os baldrames que a gente não vai utilizar agora, podem deixar isso apagado para facilitar a gente pegar as linhas que precisa. Eu tenho que criar uma face, então eu entro no retângulo, clico aqui no ponto mediano da minha janela, tá? Da abertura da janela, em cima e aqui embaixo no ponto mediano também. O que aconteceu? Eu criei uma face, tá? Agora eu posso voltar a visualizar sem o raio-x, tá? E essa face, ela vai servir de base para eu conseguir fazer esse meu caixilho. Agora eu vou explicar por que eu fiz essa face. Quando eu entro aqui nesse Create Window Frame, que é para criar o caixilho, ele me pergunta se eu quero um caixilho retangular, se eu quero um caixilho que tenha bordas diferenciadas, então ele dá uma série de opções. Eu vou criar aqui um retangular normal. Ele me pergunta a espessura do caixilho, que é a espessura da minha parede, então eu tenho aqui 0,1, 10. E aqui eu posso deixar tudo como ele está me sugerindo, tá? Se vocês quiserem modificar, podem modificar, mas eu não vou modificar. E aí ele me pergunta se eu quero colocar isso relacionado com a face na frente, no meio ou atrás. Então eu vou escolher que eu quero colocar isso na frente, tá? Do caixilho. E aí crio esse caixilho. Ele me pergunta, a primeira coisa que ele me pergunta é a face. Qual é a face onde eu vou criar o caixilho? É essa face aqui. A partir do momento que eu selecionei a face, ele criou um grupo e nesse grupo eu tenho aquela face que eu tinha selecionado, tá? E ele fez a criação desse caixilho aqui. Eu pedi para colocar o caixilho na frente da face. E aí o que aconteceu? Aqui atrás, ó, o caixilho não se criou. Como eu criei essa face de referência no meio da abertura do vão, o mais correto, eu vou agora desfazer isso daqui para fazer novamente, o mais correto é eu pedir que ele selecione, que ele posicione esse caixilho no meio. Então, novamente, entro aqui, ele me pergunta na frente, no meio ou atrás, eu coloco no meio, tá? Peço para criar, ele me pede, ó, ele já nem me pediu nada, porque eu já estava com a face selecionada, tá? Se eu não tivesse com a face selecionada, ele tinha me pedido. E aí ele criou um grupo e dentro desse grupo eu tenho aqui essa face que eu criei e que vai me servir como o vidro da minha janela. Então eu tenho o caixilho e eu tenho o vidro, ó. Tenho o caixilho aqui e tenho o vidro aqui. Se eu quiser, por exemplo, colocar uma textura, eu posso entrar aqui com a ferramenta de pintura e pedir para colocar uma textura de vidro, ó, translúcidos aqui. Peço para colocar uma textura de vidro azul, por exemplo, ó, aqui nessa face. E aí eu posso utilizar uma outra cor para o meu caixilho, por exemplo. Se eu quiser um caixilho de madeira, eu posso utilizar aqui uma outra cor. Ó, vou selecionar madeiras, tá? E aí, qualquer madeira que tenha aqui, só para a gente ter um exemplo. Ó, selecionei. Então, eu tenho um material para o caixilho e um material para o vidro. E isso me ajuda a criar de uma vez só, com o plugin,
toda a esquadria, tanto a parte de vidro quanto a parte de caixilho. O mesmo processo eu posso fazer para as portas. Eu posso colocar isso daqui em raio-x, criar uma face aqui no meio, ó, bem no centro da minha abertura, tá? Volto a visualizar normal. E agora, ao invés de entrar aqui nas janelas, eu entro nas portas, tá? Entro na porta, aí ele vai me perguntar também, vai me dar algumas opções aqui de caixilho. Eu quero um reto normal, ele me pergunta a espessura, 0,1. E aí o restante eu deixo como tá aqui. Coloco o que eu quero no meio da face e clico aqui. Ele me pergunta qual é a face, minha face é essa daqui. E aí ele faz a abertura da minha porta, tá? A diferença é que quando ele cria esse caixilho da porta, ele some com a face, tá? Quando ele cria da janela, não. Da janela ele deixa a janela posicionada como se a face fosse um vidro, tá? E na porta não. Na porta ele não deixa essa face que a gente criou posicionada. Então eu só tenho aqui o caixilho mesmo. Depois disso, na hora de aplicar material, eu posso até selecionar esse meu grupo, criar essa face novamente aqui dentro. Eu criei a face e criei uma linha para dividir essas duas faces, tá? E se eu quiser, aplico o vidro e posso dar até uma espessura para esse vidro aqui, por exemplo, 0,02, que são 2 centímetros, tá? Só para que eu tenha uma visualização um pouco mais real do que é essa minha porta-janela de vidro. Nessa aula nós vimos como criar as portas e janelas, utilizando aqui o Window Frame e o Door Frame, que fazem parte do plugin 1001 BitTools.